O antissemitismo, o ódio aos judeus como povo, tem raízes tragicamente profundas. Não começou com um único evento, mas se espalhou por séculos. Segundo o professor e historiador George Leiby, as primeiras tensões surgiram entre o monoteísmo do povo judeu e as crenças politeístas dos impérios vizinhos. Os judeus, apegados ao seu único Deus, eram frequentemente vistos como diferentes, até subversivos. Essa alteridade tornou-se um terreno fértil para a suspeita e o ressentimento. À medida que o cristianismo emergia de suas raízes judaicas, alguns se voltaram contra o próprio povo que havia nutrido sua fé. As acusações de deicídio, a morte de Deus, tornaram-se uma mancha perigosa e duradoura, alimentando a perseguição por séculos. A expulsão dos judeus da Inglaterra em 1290, seguida por decretos semelhantes em toda a Europa, ressaltou a precariedade da existência judaica. Proibidos de possuir terras e frequentemente confinados a guetos, os judeus tornaram-se bodes expiatórios convenientes para os males da sociedade. Dificuldades econômicas, pragas, até intrigas políticas, culpavam a comunidade judaica por tudo. Para entender as origens do sionismo, é preciso primeiro compreender a longa e triste história da diáspora judaica, revela o professor George Leiby. Expulsos de sua antiga terra natal pelos romanos em 70 d.C., os judeus se espalharam pelo mundo. No entanto, o anseio por Sião, por Jerusalém, nunca desapareceu. Foi tecido em suas orações, seus rituais, sua própria identidade. Durante séculos, as comunidades judaicas resistiram, encontrando maneiras de preservar sua fé e cultura em meio à adversidade. Mas o sonho do retorno, de uma pátria onde pudessem viver livres do medo, permaneceu uma força poderosa. Esse desejo encontrou expressão em textos religiosos e poesia, uma memória coletiva passada de geração em geração. No século XIX, uma nova forma de sionismo começou a surgir, enraizada não apenas no anseio religioso, mas em uma resposta política ao crescente antissemitismo. O caso Dreyfus na França, onde um oficial do exército judeu foi falsamente acusado de traição, chocou o mundo e revelou a profundidade do preconceito, ainda à espreita sob o verniz dos valores do iluminismo. Segundo o professor e historiador George Leiby, ao longo da história, os judeus foram demonizados e desumanizados, sua imagem distorcida para servir aos interesses dos poderosos. Os libelos de sangue medievais acusando os judeus de usar o sangue de crianças cristãs em rituais são um exemplo assustador de como o preconceito pode distorcer a percepção e incitar a violência. Essas acusações infundadas levaram a massacres e expulsões, deixando cicatrizes profundas na psique judaica. Na Espanha e Portugal, a Inquisição lançou uma longa sombra sobre a vida judaica. Estabelecida no final do século XV, a Inquisição visava aqueles suspeitos de praticar o judaísmo em segredo. Conversões forçadas, tortura e queimadas na fogueira tornaram-se comuns, levando muitos judeus a fugir ou viver escondidos. O legado da Inquisição se estendeu muito além de seu fim oficial, fomentando uma atmosfera de suspeita e desconfiança que permaneceu por gerações. É um lembrete gritante de como a intolerância religiosa, alimentada por conveniência política, pode envenenar uma sociedade e preparar o caminho para uma crueldade inimaginável. O professor e historiador George Leiby diz que surge algo que pode mudar as coisas. Um novo século, uma nova esperança. A ascensão do sionismo político. O final do século XIX testemunhou o nascimento formal do sionismo político. Theodor Herzl, um jornalista judeu horrorizado com o antissemitismo que testemunhou, publicou O Estado Judeu em 1896. Seu livro pedia a criação de uma pátria judaica, um lugar de refúgio e autodeterminação. Segundo o professor George Leiby, a visão de Herzl ressoou profundamente com muitos judeus que suportaram séculos de perseguição e deslocamento. O primeiro congresso sionista, realizado em Basileia, Suíça, em 1897, marcou o início de um movimento que mudaria o curso da história judaica.
Os sionistas buscavam estabelecer um Estado judeu na Palestina, a antiga terra de Israel, e trabalharam incansavelmente para reunir apoio internacional para sua causa. O movimento sionista não era isento de debates internos. Alguns defendiam um sionismo puramente cultural, focado em reviver a língua e as tradições judaicas, enquanto outros, como Herzl, pressionavam por ação política imediata. No entanto, todos compartilhavam um objetivo comum: garantir um futuro para o povo judeu livre do espectro do antissemitismo. Seção 5 do Holocausto à Terra Prometida. O nascimento de Israel e a luta inacabada contra o antissemitismo. Os horrores do Holocausto, o assassinato sistemático de 6 milhões de judeus pela Alemanha nazista e seus colaboradores, infelizmente destacaram a necessidade urgente de uma pátria judaica. O mundo, horrorizado com a escala do genocídio, finalmente pareceu pronto para reconhecer a causa sionista. Em 1948, apenas 3 anos após a libertação de Auschwitz, o Estado de Israel foi declarado. Pela primeira vez em quase 2 milênios, os judeus tinham uma nação própria. Os Estados Unidos, sob o presidente Truman, forneceram reconhecimento e apoio cruciais desde o início, um testemunho dos valores compartilhados de democracia e liberdade que uniam as duas nações. O nascimento de Israel, no entanto, não ocorreu sem suas próprias complexidades e conflitos. O deslocamento dos palestinos durante a Guerra Árabe-Israelense de 1948 criou uma ferida duradoura, alimentando tensões que continuam até hoje. E embora a criação de Israel tenha fornecido um refúgio para milhões de judeus, não eliminou o flagelo do antissemitismo. O professor e historiador Jorge Leiby ressalta que hoje o antissemitismo persiste de várias formas, desde o discurso de ódio online até ataques físicos a instituições judaicas. É um lembrete de que a luta contra o fanatismo e a intolerância está longe de terminar e que as lições da história devem ser aprendidas de novo por cada geração.